tá certo? Eu coloquei a data de hoje para vocês colocarem no caderno bem organizado. Bem, o quociente de um número natural por uma fração é igual ao produto desse número natural pelo inverso da fração, tá? Exemplo, um número inteiro 40 dividido por 1/5. Na realidade, a gente passa a considerar aqui embaixo do 40, já que ele é um número inteiro, a gente considera 1, tá certo? Então, aqui, a gente considera o número 1, ok? Por quê? Porque, na realidade, todo número inteiro, ele pode ser escrito na forma de uma fração e o denominador dele é 1. Por quê? Porque vamos pensar, 40 dividido por 1 dá 40. Então, todo número inteiro, ele tem, tá certo? Como denominador, se ele for escrito em uma forma de uma fração, o número 1, tá bom? Então, como é que a gente vai proceder quando se refere a uma fração? Bem, a gente repete a primeira fração. Tá? A gente repete a primeira fração. E agora, ao invés de ser uma divisão, passa a ser uma multiplicação. Sendo que a segunda fração, a gente inverte ela. Ou melhor, eu tenho 1/5, agora vai ser 5 sobre 1. Deu para entender? Deu para entender? Então, agora, ó, eu repito a primeira fração, transformo em uma multiplicação, tá? E inverto a segunda fração. Ela agora vai ficar 5 sobre 1. Então, pense no seguinte. É uma divisão de fração? Como é que eu resolvo divisão de frações? Eu transformo ela em uma multiplicação, repetindo o primeiro valor, tá certo? Que é 40 sobre 1, nesse caso aí, e transforma em uma multiplicação, que vai multiplicar pelo inverso, tá? Da segunda fração. Então, temos aí 40 vezes 5 dá quanto? Duzentos. 200. E 1 vezes 1? 1. Não é isso? E quanto é que dá 200 vezes 1? Aliás, 200 dividido por 1? 200. Deu para entender? Assim, professor, ficou assim um pouco assim, bugado na mente, mas deu para entender. Vou dar mais exemplos. Mas tem como você explicar de novo? Eu vou dar mais exemplos, com certeza. Mas entenda. Eu tenho uma divisão de um número inteiro por uma fração. 40 dividido por 1/5. No 40 é um número inteiro, ele não é uma fração, mas eu posso representar ele em forma de uma fração. Como? Colocando o denominador 1. Aí eu vou repetir a primeira fração, 40 sobre 1. Repetir aqui, ó. Transformo de divisão, agora é uma multiplicação. E inverto, o 5 sobe e 1 desce. Foi o que eu fiz aqui, ó. E agora multiplico. 40 vezes 5, 200. 1 vezes 1, 1. 200 dividido por 1, 200. Simples assim.
Então, escrevam o que eu vou digitar. Bem, vamos ver essa situação agora, tá? Veja só. 75 dividido por 2, sobre 2, né? Dividido por 4. 4 é um número inteiro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou considerar, tá certo? Já que ele é um número inteiro, que o seu denominador seja 1. Ok? Então, eu posso pegar o número inteiro 4 e transformá-lo, escrevê-lo em forma de uma fração, tá certo? E essa fração, o meu denominador é 1, ok? Tá. Então, é o mesmo procedimento. Eu vou repetir a primeira fração, tá certo? E agora passa a ser uma multiplicação do inverso da segunda fração. Veja, o 75 sobre 2 eu repeti e 4 sobre 1 eu inverti. Agora ficou 1 sobre 4. Tá? Bem, 75 vezes 1 75. é o próprio 75, né? Então, teríamos aqui 75. E 2 vezes 4, 8. 8. Então, perceba que fizemos aí a mudança, né, da divisão para uma multiplicação. Então, eu pego a primeira fração, vou repetir. O segundo era um número inteiro, então considero 1, igual ao primeiro exemplo. Repito a primeira fração e, ao invés de divisão, transformei em uma multiplicação pelo inverso da segunda fração. Então, 75 vezes 1, 75. 2 vezes 4, 8. Alguma dúvida, gente? Está captando melhor agora? Está entendendo já? Uhum. Vou dar ainda vou dar mais 2 exemplos,
Porém, é interessante já ir compreendendo. Não é difícil, é só parar de pensar em outras coisas e colocar a cabeça aqui na voz de Max, o que é que ele está falando. Tá certo? Agora a terceira e última situação. O quociente de uma fração por outra é igual ao produto da primeira fração pelo inverso da segunda. Vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo. 3/4 dividido por 1/2. Bem, perceba que agora a gente não precisa colocar aquele denominador 1, né? Porque são duas frações, não temos números inteiros, digamos assim. Então, o processo é o mesmo, não vai mudar nada, é o que eu já vinha mostrando para vocês. Bem, vou repetir a primeira fração, tá certo? E agora passa a ser uma, ao invés de uma divisão, uma multiplicação, porque eu vou inverter a segunda fração. Quer dizer, no lugar do numerador eu coloco o denominador e no lugar do denominador eu coloco o numerador, tá certo? Deixa eu apagar isso daqui, fazer de vermelho como eu fiz nas outras. Que aí seria a resolução, né? Para ficar aí uma compreensão melhor. Então, aqui eu repito a primeira fração, né? Isso conforme eu já falei. Agora, ao invés de uma divisão, passa a ser uma multiplicação pelo inverso da segunda. O 2 sobe e o número 1 vai descer. Não é isso? Bem, aqui eu vou direto agora. 3 vezes 2, 6, né? E 4 vezes 1, 4. Aí eu pergunto, eu ainda posso simplificar isso? Pode, por 2. Por 2, né? Que me daria quanto? 3 sobre 2. 3/2. No final foi só uma questão de simplificação, tá certo? Trazer para uma fração irredutível. Gente, deu para compreender direitinho com todos os exemplos que eu passei? Uhum. Fácil é ou não é? Posso apagar para passar uma nova situação? Aliás, eu vou fazer aqui mesmo, para vocês entenderem. Simples. Vê só. Eu vou fazer a mesma coisa que está aí, tá certo? Sendo que com uma escrita matemática diferente. Por exemplo, presta atenção. É a mesma coisa que está ali. O que vai mudar é a forma matemática escrita. 3/4
Deixa eu botar preto. 3/4, tá? Que ao mesmo tempo é 3/4 dividido por 1/2. Como seria isso? Espera aí que eu vou explicar, tá? Deixa eu organizar aqui que vocês vão entender. Três quartos, 1/2, sendo que esses 3/4 e 1/2 estão dividindo. Entenda. Aqui eu tenho, ó, presta atenção para entender. 3/4 dividido por 1/2. Aqui eu também tenho 3/4 dividido por 1/2. Tá? É só uma forma de escrever matematicamente diferente. Tá? Isso aqui é uma divisão entre duas frações. Então, como é que a gente vai proceder? É da mesma maneira que a gente fez ali anteriormente. Tá certo? Vou repetir a primeira fração. 3/4. Ao invés de uma divisão, agora passa a ser uma multiplicação. Deixa eu botar de vermelho, que isso aqui já é resolução. Melhor. Então, como eu falei, vou repetir, tá certo? A primeira fração. Três quartos. Agora passa a ser uma multiplicação, inverto a segunda. 1/2 vai ser 2/1. Não vai mudar nada do que fizemos aí ao lado. É só a escrita matemática que é diferente, tá? Então, 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 1, 4. Como a gente pode simplificar isso ainda, né? 6 dividido por 4, a gente já fez ali. 3. E 6 dividido por 2, que diga, estamos simplificando por 2. Dá 3, e 4 dividido por 2, dá 2. Também 3/2. Então, a única diferença aí, gente, é a escrita matemática, somente, tá certo? Nada de diferente do que a gente fez aí ao lado. Então, eu quis exemplificar esta outra forma, para que vocês compreendessem que também a divisão pode vir representada desta maneira. Copiem esse novo modelo também, por favor. Mas é normal, isso acontece. Daí Não acontece nada, que você só faz isso comigo. Nossa, por quê? Por acaso, com alguém você já fez esse não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. Só tava aí de boinha, 3 vezes 5, 3 vezes 7. Já fiz, sim. Eu acho que não vai dar tempo, tendo em vista, eu ainda tenho que fazer a chamada, tá? Essa é a primeira imagem. Aqui tem 115, vocês podem colocar 0,1, não tem problema, tá? Esta daqui é a continuação, tá certo? Que já está no grupo as duas imagens, para vocês copiarem, porque só temos uma aula. Se tivéssemos duas, eu deixaria aqui a imagem compartilhada para vocês copiarem. Então, vocês terão que pegar lá no grupo a atividade para copiar, tá? Vamos à nossa chamada. Deixa eu só abrir ela aqui. Ô, Gabriela. Pode falar. Tá revoltada, é? Claro. O senhor vai colocar o número mais alto, fazendo não sei quantas contas só pra mim? Gabriela, não se garante não, é? Maxi, por favor, tá? Gabriela, 3 vezes 3.
Tá bom, eu já entendi. 9, eu já entendi que tá bom, já entendi. Gabriela, eu estou fazendo uma pergunta. 3 vezes 3. Eu respondi, 9. 9. 9 vezes 3. 27. 27 vezes 3. 81? Isso, tá vendo? É só fazer com calma. Meu não- filho, se eu falar Ô, assim, me dê professor, 3 é com segundos, calma aí a não, pessoa vai professor. fazendo a doideira. Pois é, número alto ainda não dá calma pra pessoa. E como é que a pessoa Professor, fica porque com um você sorriso fala na muito cara? rápido. Nem eu entendi, só teve. Eu, oxe, que conta, hein? Aí depois eu percebi ontem o professor fez com o Gabi ontem 4 vezes. Eu lembrei, ele tá fazendo com o Gabi, porque só teve. Preste Professor. atenção. Pois é, só Presta comigo. atenção. Daphne é. está presente. Não. Everton está presente. Sim. Gabriela. Tô aqui. Gabriele. Faltou. Essa Gabriela só falou rir. Igor. Maria, passa. José Wilson. José Wilson. Olha, ele está rindo ali. Ó. José Wilson. Eu. Júlio. Apareceu, Júlio? Tá conectando meu áudio tem meia hora. Júlia. Olha, Presente. Júlio. Há 2 semanas você entra e fica conectando o áudio. Marcos. Não é por mim, não, é pelo Zoom. Robson. Samuel. Presente. Gente, nós temos uma aula na sexta-feira ainda, não é isso? sim. Eu vou fazer um pedido a vocês. Sexta-feira, me recordem o seguinte, professor, mostre para a gente o problema dos 4 quatros. Beleza?